Atención Brasil, Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Seres FM. Te invitamos este viernes a partir de las 20 horas de Uruguay a vivir China. Entrega en capítulos con la conducción de Rossana. Seres FM. Todos queremos la paz. Seres FM. Tu compañía en el camino hacia la luz. Seres FM. Atención Brasil, comienza Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Seres FM. Primer capítulo de China, las dinastías. Extremos opuestos. O amor que você reprime é a dor que você carrega. Então, a proposta é essa: amar. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Extremos opuestos. Você quer? Seres FM. Olá, eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes. Tema de hoje: Antiga China. História da China. A história da China é contada em tradicionais registros históricos que referem-se tanto aos 3 soberanos e aos 5 imperadores há cerca de 5.000 anos atrás, complementados por registros arqueológicos que datam do século XVI a.C. A China é uma das mais antigas civilizações do mundo contínuo. Cascos de tartaruga com marcações lembram a escrita chinesa da dinastia Shang, sendo datados de 1500 anos antes de Cristo. A civilização chinesa se originou com a cidade-estado no Vale do Rio Amarelo. O Rio Amarelo foi assim chamado por causa do solo fértil que se formava na superfície e abaixo da terra. Então, quando afundava, criava uma tonalidade amarelada à água. 221 a.C. é o ano comumente aceito quando a China tornou-se unificada sob um grande reino ou império. As sucessivas dinastias da história chinesa desenvolveram sistemas burocráticos que permitiram ao imperador da China controlar o território de grandes dimensões. A China foi unida pela primeira vez por Qin Shi Huang em 221 a.C. Passou por períodos alternados de unidade política e de desunião. Ocasionalmente, tornou-se dominada por povos estrangeiros, a maioria dos quais foram assimilados pela população chinesa. Influências culturais e políticas de várias partes da Ásia foram transportadas por sucessivas ondas de imigração, expansão e assimilação, se fundindo para criar a cultura chinesa. A China foi habitada pelo Homo erectus há mais de 1 milhão de anos atrás. Um recente estudo revela que as ferramentas em pedra encontradas no sítio Shaoshangliang são datados de 1360 anos atrás. O sítio arqueológico de Xiroudu
na província de Shanxi, é a primeira gravada de uso do fogo pelo Homo erectus, que data de 1270 mil anos atrás. Foram feitas escavações em Yanmu. Posteriormente, mostraram habitações antigas. Talvez o modelo mais famoso de Homo erectus encontrado na China seja o chamado Homem de Pequim, descoberto em 1923. Duas peças em cerâmica foram descobertas na caverna Liuzui, em Lishou, província de Guangxi, datadas em 16.500 e 19.000 anos antes de Cristo. Evidências preliminares de agricultura do milheto proto-chinês datam de aproximadamente 7.000 anos antes de Cristo e é associado com o sítio Jiarro, também o sítio dos primeiros instrumentos musicais. Este período inclui também o estágio inicial da língua escrita chinesa, ainda em debate, e a produção de vinho mais antiga do mundo. Jiarro contém a cultura Peiligan de Xizhen, Conselho Henan, dos quais apenas 5% foram escavados a partir de 2006. Com a agricultura veio o aumento da população, a capacidade de armazenar e redistribuir colheitas, apoiar os artesãos e administradores especializados. No final do período neolítico, o Vale do Rio Amarelo começou a estabelecer-se como um centro cultural, onde as primeiras vilas foram fundadas e as mais arqueologicamente significativas dessas foram encontradas em Banpo, Xi'an. Pré-história. Em seus primórdios, a China não possuía língua escrita, mas documentos de períodos posteriores tentam descrever eventos iniciais, o que os torna não confiáveis. O problema, em certo sentido, deriva de séculos de introspecção por parte do povo chinês, que tem obscurecido a distinção entre fato e ficção em relação a esta história inicial. Por volta de 7.000 anos antes de Cristo, os chineses cultivavam milheto na agricultura, dando origem à cultura Jiarro. Em Damaidi, em Ningxia, foram descobertas 3.172 esculturas em um penhasco datadas em 6.000 a 5.000 anos antes de Cristo, contendo 8.453 caracteres individuais como sol, lua, estrelas, deuses e cenas de caça ou pastoreio. Estes símbolos têm classificação similar aos primeiros caracteres confirmados da escrita chinesa. Mais tarde, a cultura Yangshan foi substituída pela cultura Longshan em torno de 2.500 anos antes de Cristo. Sítios arqueológicos como Sanxikdui e Erlitou mostram evidências de uma civilização da Idade do Bronze na China. A primeira faca de bronze foi encontrada em Magiayo,
na província de Gansuequinhai, datada de 3.000 anos antes de Cristo. Três soberanos e os 5 imperadores. A primeira história abrangente da China está nos registros de história escritos pelo historiador chinês Sima Qian, no século II a.C. Também nos Anais de Bambu, que traçam a história chinesa de cerca de 2.800 anos antes de Cristo, contando com um dos 3 soberanos e os 5 imperadores. Esses governantes eram semimíticos, sábios reis, exemplos de moral. A tradição diz respeito a uma delas, o Imperador Amarelo, considerado ancestral do povo chinês Han. Sima Qian diz que o sistema de herança de domínio foi estabelecido durante a dinastia Xia e que este modelo foi perpetuado nas dinastias Shang e Zhou. É durante este período das 3 dinastias que a China histórica emerge. Era Antiga, Dinastia Xia. O historiador Sima Qian e os Anais do Bambu calculam a data da fundação da dinastia Xia em 4.200 anos atrás, mas esta data não foi confirmada. Houveram 17 reis de 14 gerações da dinastia Xia durante Yu, o Grande, a Xia Jie, de acordo com Sima Qian, e outros registros no início do período da primavera e outono e o período dos reinos combatentes. O povo Shang e Zhou haviam existido com a dinastia Xia desde o início dos Xias. Eles eram vassalos leais de Xia. A duração exata do tempo da dinastia Xia é difícil de ser definida agora, mas essencialmente há 2 opções: 431 anos ou 471 anos. A maioria dos arqueólogos agora ligam o Xia às escavações em Erlitou, na província central de Henan, onde uma fundição de bronze de cerca de 2.000 anos antes de Cristo foi desenterrada. Mais cedo, a partir deste período, marcações foram encontradas na cerâmica e em conchas, supostamente ancestrais dos modernos caracteres chineses. Com poucos registros claros escritos, combinando o oráculo de ossos ou Shangzu com escritos dos vasos de bronze, a era Xia ainda é pouco conhecida. Dinastia Shang. As primeiras descobertas de registros escritos das datas passadas da China da dinastia Shang datam talvez do século XIII a.C. e tomam a forma de inscrições de registros de adivinhação sobre os ossos ou conchas de animais, conhecidos como oráculo de ossos. Achados arqueológicos fornecem provas da existência da dinastia Shang entre 1600 e 1046 anos antes de Cristo,
que está dividida em 2 conjuntos. O primeiro conjunto, desde o período anterior de Shang, 16.000 a 1.300 a.C., vem de fontes da Erligang, Zhengzhou e Shangshen. A dinastia Shang era caracterizada por 31 reis a partir de Tang de Shang ao rei Zhou de Shang, e foi a mais longa dinastia da história chinesa. Registros afirmam que a dinastia Shang transferiu sua capital 6 vezes. O movimento final e mais importante se chamava Yin, em 1350 anos antes de Cristo, levando para a Idade de Ouro a dinastia. O termo dinastia Yin tem sido sinônimo da dinastia Shang na história, apesar de ultimamente ter sido utilizado especificamente em referência à segunda metade da dinastia Shang. Os historiadores chineses que viveram em períodos posteriores estavam acostumados à noção de uma dinastia de sucesso posterior a outra, mas a verdadeira situação política da China primitiva é conhecida por ter sido muito mais complicada. Assim, como alguns estudiosos da China sugerem, a Xia e Shang podem possivelmente se referir a entidades políticas que existiam simultaneamente, tal como o precoce Zhou, estado sucessor de Shang, e assim este mesmo é conhecido por ter existido simultaneamente a Shang. Registros escritos encontrados em Anyang confirmam a existência da dinastia Shang. No entanto, os estudiosos ocidentais muitas vezes hesitam em associar assentamentos contemporâneos com a liquidação Anyang e a dinastia Shang. Por exemplo, descobertas arqueológicas em Sanskidui sugerem uma civilização tecnologicamente avançada, culturalmente diferente de Anyang. A evidência é inconclusiva para provar o quão longe o reino Shang se estendeu a Anyang. A principal hipótese é que Anyang, governada por Shang, coexistiu, sendo comercializada com inúmeros outros assentamentos culturalmente diversificados na área que hoje é conhecida como a China propriamente dita. Dinastia Zhou. Até o final do 2º milênio antes de Cristo, a dinastia Zhou começou a surgir no Vale do Rio Amarelo, adiante dos Shang. A dinastia Zhou parecia ter começado a regra no âmbito de um sistema semi-feudal. Era um povo que vivia a oeste de Shang e o líder tinha sido nomeado protetor ocidental por Shang. O governador de Zhou, o rei Wu, com a ajuda de seu tio, o duque de Zhou, como regente, conseguiu derrotar o Shang na Batalha de Mui. O rei de Zhou, neste momento, invocou o conceito do mandato dos céus para legitimar o seu governo, um conceito que viria a ser influente para quase todas as dinastias subsequentes. O Zhou
inicialmente moveram sua capital a oeste numa região próxima à moderna Xi'an, perto do Rio Amarelo, mas que iria presidir uma série de expansões para o vale do rio Yangtze. Essa seria a primeira das várias migrações populacionais do norte para o sul na história chinesa. Seres. Reinos combatentes. Após a consolidação política mais aprofundada, 7 estados proeminentes permaneceram até o final do século V a.C., e os anos em que estes poucos estados lutaram entre si é conhecido como o período dos reinos combatentes. Embora ainda houvesse um rei Zhou nomeado até 256 a.C., ele exercia pouco poder real. Os territórios vizinhos desses estados beligerantes, incluindo áreas da moderna Sichuan e da moderna Liaoning, foram anexadas e foram governadas sob o sistema local da nova administração polinucleada e prefeitura. Este sistema estava em uso desde o período de primavera e outono, e as influências ainda podem ser vistas no moderno sistema de Sheng e Xi'an, província e município. A expansão neste período final começou durante o reinado de Yin Zhen, o rei de Qin. Houve unificação de 6 estados que correspondem às regiões modernas de Zhejiang, Fujian, Guangdong e Guanxi. Em 214 a.C., Qin Shi Huangdi proclamou-se o primeiro imperador. Era imperial. Dinastia Qin. Primeiro imperador, Qin Shi Huangdi. Os historiadores geralmente se referem ao período da dinastia Qin, ao fim da dinastia Qing, como China imperial. Embora o reino unificado do imperador Qin tenha durado apenas 12 anos, ele conseguiu subjugar grande parte do que constitui o cerne das terras Han chinesas e uni-las sob um governo altamente centralizado com sede em Xianyang, a Xi'an moderna. A doutrina do legalismo que orientava o imperador enfatizava a observância estrita de um código legal e poder absoluto do monarca. Tal filosofia, embora muito eficaz para expandir o império de uma forma militar, mostrou-se ineficaz para governar em tempos de paz. O Qin presidiu o silenciamento brutal da oposição política, incluindo o evento conhecido como a queima e o enterro dos estudiosos. Esta seria a força motriz da síntese pós-Han, incorporando as escolas mais moderadas de política de governo. Era imperial. Dinastia Qin. Primeiro imperador, Qin Shi Huangdi. Os historiadores geralmente se referem ao período da dinastia Qin como China imperial. Embora o reino unificado do imperador Qin tivesse durado apenas 12 anos, ele conseguiu subjugar grande parte do que constitui o cerne das terras Han chinesas e uni-las sob um governo altamente centralizado com sede em Xianyang,
Xi'an moderna. A doutrina do legalismo, que orientava o imperador, enfatizava a observância estrita de um código legal e o poder absoluto do monarca. Tal filosofia, embora muito eficaz para expandir o império de uma forma militar, mostrou-se inservível para governar em tempos de paz. Qin presidiu o silenciamento brutal da oposição política, incluindo o evento conhecido como a queima e o enterro dos estudiosos. Esta seria a força motriz da síntese pós-Han, incorporando as escolas mais moderadas de política de governo. A dinastia Qin é famosa por ter iniciado a Grande Muralha da China, que foi posteriormente ampliada e aperfeiçoada durante a dinastia Ming. As demais contribuições de Qin incluem o conceito de governo central, a unificação do código jurídico, escritos de medição, idioma e moeda da China. Isso tudo após as tribulações da primavera e outono e período dos reinos combatentes. Mesmo algo tão básico como o comprimento dos eixos das carroças tiveram que ser uniformes para garantir um sistema comercial viável que abrangesse todo o império. Dinastia Han. Fundador da dinastia Han, Wu Han-Wudi. A dinastia Han emergiu em 206 a.C. Foi a primeira dinastia a adotar a filosofia do confucionismo, que se tornou a base ideológica de todos os regimes até o fim da China imperial. Sob a dinastia Han, a China fez avanços em muitas áreas das artes e ciências. O imperador Wu Han-Wudi consolidou e ampliou o Império Chinês, empurrando o Xiongnu para as estepes do interior da Mongólia, arrancando-lhes as áreas modernas de Gansu, Ningxia e Qinghai. Isto permitiu abrir as primeiras ligações comerciais entre a China e o Ocidente, a Rota da Seda. Entretanto, as aquisições de terras por elites gradualmente causaram a base tributária. No século IX d.C., o usurpador Wang Mang fundou a breve dinastia Qin e começou um extenso programa de reformas agrária e econômica. Esses programas, contudo, nunca foram suportados pelas famílias proprietárias, que favoreciam os camponeses e a pequena nobreza, e a instabilidade foi interposta com caos e rebeliões. O imperador Guangwu restituiu a dinastia Han com o apoio de posses de terras e famílias de comerciantes em Luoyang, a leste de Xi'an. Esta nova era seria chamada de Dinastia Han Oriental. O poder dos Hans declinou em meio a aquisições de terras, invasões e rixas entre clãs e eunucos. A rebelião do Turbante Amarelo eclodiu em 184, inaugurando uma era de caos. No tumulto que se seguiu, 3 estados tentaram ganhar predominância no período dos 3 reinos. Este período foi muito romantizado em obras como O Romance dos 3 Reinos. Seres. Esto es Seres FM. Desde Montevideo, Uruguay. Guru, Guru,
O Opposite Extremes já tem sua página no Twitter, @Opposite Extremes. Espero você lá. Dinastia Jin. Embora os três reinos fossem temporariamente unificados em 278 pela dinastia Jin, os grupos étnicos contemporâneos não chineses, Han, Wu, Hu, controlavam boa parte do país no início do século IV e provocaram migrações em grande escala de chineses Han para o sul do Shanhian. Em 303, o povo Ji revoltou-se, capturou Chengdu e estabeleceu o estado de Shenghan. De acordo com Liu Yang Xiongnu, eles se rebelaram perto de Lifenkarin e fundaram o estado de Hanzhou. Seu sucessor, Liu Kong, capturou e executou os dois últimos imperadores Jins ocidentais. 16 reinos assistiram a uma pletora de breves dinastias não chinesas que governaram o todo ou partes do norte da China entre os séculos 4 e 5. Muitos grupos étnicos estavam envolvidos, incluindo os ancestrais dos turcos, mongóis e tibetanos. A maioria daqueles povos nômades haviam se mudado muito antes de sua ascensão ao poder. Na verdade, alguns deles, como Shanglang e Xiongnu, já tinham sido autorizados a viver nas regiões de fronteira no interior da Grande Muralha desde o final da dinastia Han. Dinastia Qin. Sinalizado pelo colapso da dinastia Jin Oriental em 420, a China entrou na era das dinastias do Sul e do Norte. O povo Han conseguiu sobreviver aos ataques militares das tribos nômades do Norte, como Beixian, e a sua civilização continuou a prosperar. Um número crescente de povos nômades no norte da China adotou o confucionismo como orientação para a vida pessoal e a ideologia do Estado tornou-se gradualmente assimilada pela civilização chinesa Han. Durante esta rivalidade entre norte e sul da China, o budismo se propagou por toda a China pela primeira vez, apesar de enfrentar oposição de seguidores taoístas. Ba Tuotao, um crente fiel taoísta e imperador da dinastia Wei do Norte, emitiu ordens para eliminar o budismo no país. No sul da China, debates acalorados sobre a permissão da existência do budismo foram realizados com frequência pela corte real e os nobres. Finalmente, perto do final da era das dinastias do Sul e do Norte, budistas e seguidores comprometidos taoístas tornaram-se cada vez mais tolerantes uns com os outros. Em 589, Sui anexou a última dinastia do Sul, Shen, através da força militar e pôs fim à era das dinastias do Sul e do Norte. Dinastia Sui. A dinastia Sui conseguiu reunificar o país em 589, após 4 séculos de fragmentação política. Desempenhou um papel muito importante em seu tempo de existência, mais do que sua época poderia sugerir. Da mesma forma que os governantes de Qin do século III a.C. haviam unificado a China após o período dos reinos combatentes, Sui trouxe a China unificada novamente e configuraram muitas instituições que estavam sendo adotadas pelos seus sucessores, a dinastia Tang. Assim como Qin, no entanto, Sui gastou seus recursos e desabou.
Também de modo semelhante a Qin, a história tradicional julgou Sui um pouco injustamente, salientando a dureza do regime e a megalomania do seu segundo imperador, dando pouco crédito para realizações positivas da dinastia. Dinastia Tang. Fundador da dinastia Tang, Gaozu. Em 18 de junho de 618, Gaozu assumiu o trono e a dinastia Tang foi estabelecida, abrindo uma nova era de prosperidade e inovações nas artes e na tecnologia. O budismo, que vinha sendo estabelecido na China desde o primeiro século, se tornou a religião predominante e foi adotado pela família real e por muitas das pessoas comuns. Chang'an, atual Xi'an, a capital nacional, foi idealizada para ter sido a maior cidade do mundo na época. As dinastias Tang e Han são frequentemente referidas como os períodos mais prósperos da história chinesa. Tang, assim como Han, manteve as rotas comerciais abertas a oeste e sul, e havia intenso comércio com países estrangeiros distantes, com muitos comerciantes estrangeiros estabelecidos na China. Tang introduziu um novo sistema no governo chinês, chamado Sistema do Campo de Igualdade. Este sistema deu subsídios às famílias para adquirirem terras do imperador com base em suas necessidades, não em suas riquezas. Por volta de 860, a dinastia Tang começou a declinar devido a uma série de rebeliões dentro da própria China e no reino de Nanzhao e ao sul. Um dos senhores da guerra, Huang Shao, dominou Guangzhou em 879, matando a maioria dos 200.000 habitantes, incluindo a maioria da grande colônia de famílias de comerciantes estrangeiros que lá viviam. O Xiozong, imperador, fugiu para Chengdu e Huang estabeleceu um novo regime temporário que foi posteriormente destruído por forças Tang. Mais uma vez, o caos político. Cinco dinastias e 10 reinos. O período de desunião política entre Tang e Song, conhecido como período das 5 dinastias e 10 reinos, durou pouco mais de meio século, de 907 a 960. Durante esta breve era, quando a China possuía um sistema de vários estados, 5 regimes sucederam-se rapidamente no controle do antigo reduto imperial ao norte da China. Durante este mesmo período, 10 regimes mais estáveis ocupavam seções da China meridional ocidental e, assim, o período também foi conhecido como Período dos 10 Reinos. Dinastia Song. Fundador da dinastia Song, Song Tai-tzu. Em 960, a dinastia Song logrou o controle da maior parte da China e estabeleceu sua capital em Kaifeng, iniciando um período de prosperidade econômica, enquanto a dinastia Liao Qitan governava a Manchúria e a Mongólia. Em 1115, a dinastia Jurchenjin
surgiu com proeminência, aniquilando a dinastia Liao-Khitan em 10 anos. Enquanto isso, onde são hoje as províncias do noroeste chinesa de Gansu, Shanxi, Ningxia, surgiu a dinastia Xia Ocidental a partir de 1032 até 1227, estabelecida por tribos Tangut. Também tomou o poder sobre a China setentrional e Caifin da dinastia Song. Assim, a capital foi transferida para Hangzhou. A dinastia Song do Sul também sofreu a humilhação de ter que reconhecer a dinastia Jin como dominadores formalmente. Nos anos seguintes, a China estava dividida entre dinastia Song, dinastia Jin e Tangut-Xia Ocidental. Song do Sul experimentou um período de grande desenvolvimento tecnológico que pode ser explicado em parte pela pressão militar que sofriam em sua fronteira norte. Isto inclui o uso de armas de pólvora que desempenharam um papel importante nas vitórias navais da dinastia Song e da dinastia Jin na Batalha de Tangdao e na Batalha de Caixe no rio Yangtze em 1161 d.C. Além disso, a Marinha da China se ergueu fundando uma base militar em Dinghai em 1132 d.C., sob o reinado do imperador Henzong da Song. A dinastia Song é considerada por muitos como o ponto alto da China clássica em ciência e tecnologia, com figuras inovadoras tais como Su Song e Shen Kuo. Houveram intrigas da corte com os rivais políticos dos reformadores e dos conservadores, liderados pelos chanceleres Wang Anshi e Sima Guang, respectivamente. Em meados do século XIII, os chineses adotaram o dogma da filosofia neoconfuciana formulada por Zhu Xi. Haviam enormes obras literárias compiladas durante a dinastia Song, como o trabalho histórico do Tongjian Zishi. A cultura e as artes floresceram com obras grandiosas, como Ao Longo do Rio durante o Festival de Qingxing e 18 canções de uma flauta nômada, embora houvessem grandes pintores budistas como Lin Ting. Dinastia Ming. Fundador da dinastia Ming, Zhu Yangzhan, ou Wangwu. Precedida pela dinastia Yuan, os imperadores da dinastia Ming eram membros da família Zhou. A discriminação étnica institucionalizada contra os chineses Han suscitou ressentimento e revolta, o que finalmente empurrou a dinastia Yuan de volta às estepes da Mongólia e ao estabelecimento da dinastia Ming em 1368. A urbanização aumentou e a população cresceu, ocorrendo a divisão do trabalho, tornando a situação complexa. Grandes centros urbanos como Nanquim e Pequim também contribuíram para o crescimento do setor privado. Em particular, pequenas indústrias cresceram, muitas vezes especializadas em papel, seda, algodão e produtos de porcelana. Os centros urbanos relativamente pequenos, com mercados, proliferaram por todo o país. Eram negociados principalmente alimentos, mas também itens manufaturados, como alfinetes e azeite. Apesar da xenofobia
e da introspecção intelectual, característica da escola cada vez mais popular do neoconfucionismo, a China do início da dinastia Ming não foi isolada. Comércio exterior e outros contatos com o mundo exterior, particularmente com o Japão, aumentaram consideravelmente. Mercadores chineses exploraram todo o Oceano Índico, atingindo a África Oriental, com as viagens de Zheng He, cujo nome original era Ma Sanbao. Zhu Yangzhan, ou Hongwu, o fundador da dinastia Ming, lançou as bases para um Estado mais interessado no setor agrícola do que no comércio, talvez devido ao passado do imperador como um camponês. O sistema econômico Ming enfatizava a agricultura, ao contrário de Song e as dinastias mongóis, que contaram com os comerciantes e com os mercadores de receita. Latifúndios neofeudais dos períodos Song e mongóis foram expropriados pelos governantes Ming. Grandes latifúndios foram confiscados pelo governo, divididos e arrendados. A escravidão privada foi proibida. Consequentemente, após a morte do imperador Yongle, os proprietários camponeses independentes predominavam na agricultura chinesa. Essas leis podem ter pavimentado o caminho para eliminar o pior da pobreza durante os governos anteriores. As leis contra os comerciantes e as restrições sob as quais os artesãos trabalhavam permaneceram essencialmente como haviam sido com Song, mas agora os remanescentes da classe mercante e os estrangeiros também caíram sob essas novas leis de Ming. Sua influência rapidamente esmoreceu. A dinastia Ming possuía um governo central forte e complexo, que unificou todo o império. O papel do imperador passou a ser mais autocrático. A burocracia impediu que mais tarde o governo Ming fosse capaz de se adaptar às mudanças na sociedade e, eventualmente, levou à sua queda. O imperador Yongle procurou ampliar a influência da China além de suas fronteiras, exigindo que outros governantes enviassem embaixadores à China para pagar tributo. Um grande navio foi construído, incluindo 4 mastros com deslocamento de velas de 1.500 toneladas. Um exército permanente de 1 milhão de soldados foi criado. As forças chinesas conquistaram Henan, enquanto a frota chinesa navegou pelos mares da China e do Oceano Índico, chegando até a costa leste da África. Os chineses ganharam influência no Turquestão Oriental. Diversas nações asiáticas pagaram tributo ao imperador chinês. Internamente, o Grande Canal foi ampliado e provou ser um estímulo para o comércio interno.
mais de 100.000 toneladas de ferro por ano foram produzidas. Muitos livros foram impressos com tipos móveis. O Palácio Imperial da Cidade Proibida de Pequim chegou ao seu atual esplendor. O período Ming parece ter sido um dos mais prósperos da China. Foi também durante esses séculos que o potencial do sul da China veio a ser plenamente explorado. Novas culturas foram amplamente cultivadas e setores como os produtores de porcelana e têxtil se desenvolveram. No entanto, foi também durante este período que a China diminuiu consideravelmente em relação à Europa em poderio tecnológico e militar, um evento conhecido como Grande Divergência. Durante a dinastia Ming, a última construção da Grande Muralha foi realizada para proteger a China de invasões estrangeiras. Enquanto a Grande Muralha foi construída em épocas anteriores, a maioria do que é visto hoje foi construída ou reparada por Ming. Os trabalhos de tijolo e granito foram ampliados. As torres do relógio foram redesenhadas e os canhões foram colocados ao longo de seu comprimento. Dinastia Qing. Fundador da dinastia Qing, Man Shuaizin Jioro. A dinastia Qing durou de 1644 a 1911. Foi fundada após a derrota de Ming, a última dinastia Han chinesa, pelos manchus. Os manchus foram anteriormente conhecidos como Jurchen e invadiram a partir do norte ao final do século XVII. Estima-se que 25 milhões de pessoas morreram durante a conquista mancho da dinastia Ming. Embora os manchus fossem conquistadores estrangeiros, adotaram rapidamente as tradicionais regras de governo confucianas e terminaram por governar na mesma linha das dinastias nativas anteriores. Uma das mais odiadas medidas impostas foi o uso do rabicho, de que foram isentos somente os coreanos e os monges taoístas. O penteado nacional, o carrapito enrolado no cimo da cabeça, fora abolido pelos mongóis, que decretaram o uso de 2 tranças e de novo posto em vigor com o advento da dinastia nacional Ming. Os manchus, porém, como símbolo da sua conquista, impuseram sob pena de morte o seu estilo, uma só trança. Outra restrição, a proibição do atrofiamento dos pés das mulheres, provocou tão profunda reação que teve de ser revogada em parte. Outra medida considerada tentatória da dignidade chinesa foi a interdição das mulheres chinesas pertencerem ao harém imperial. A pena pelo não cumprimento era a morte. O imperador Kangxi ordenou a criação do mais completo dicionário de caracteres chineses na época. Sob o imperador Qianlong, houve a elaboração de um catálogo das mais importantes obras sobre a cultura chinesa. Para evitar uma assimilação completa pela sociedade chinesa, os manchus estabeleceram um sistema de 8 estandartes ou bandeiras, divisões administrativas oriundas de tradições militares manchus, nas quais as famílias manchus se distribuíam. Os manchus na China
empregavam a sua própria língua, mantinham suas tradições, como o tiro com arco e o hipismo, e detinham privilégios econômicos e legais nas cidades chinesas. Ao longo de meio século depois, os manchus consolidaram o controle de algumas áreas originalmente sob a Ming, incluindo Yuanan. Eles também ampliaram sua esfera de influência sobre Xinjiang, Tibete e Mongólia. Durante o século XIX, o controle Qing enfraqueceu. A China sofreu enormes conflitos sociais, estagnação econômica e aumento da participação ocidental, incluindo o destrutivo comércio do ópio e da nova influência do trabalho missionário. O interesse britânico em continuar o comércio de ópio com a China colidiu com éditos imperiais que baniam aquela droga viciante e da eclosão da Primeira Guerra do Ópio em 1840. Grã-Bretanha e outras potências ocidentais, incluindo Estados Unidos, França, Rússia e Alemanha, então forçosamente ocuparam concessões e ganharam privilégios comerciais. Hong Kong foi cedida aos britânicos em 1842 pelo Tratado de Nanquim. A Rebelião de Taiping, de 1851 a 1864, foi a maior guerra civil na China. As chamadas rebeliões maometanas no Turquestão e na província do Yunnan no sudoeste, que se seguiram a de Taiping, duraram até 1870. A China foi forçada a assinar tratados desiguais com potências imperialistas, sendo sintomáticos da incapacidade do governo chinês para responder adequadamente às condições desafiadoras para a China do século XIX. Era moderna. As duas guerras do ópio e o tráfico de ópio foram custosos para a dinastia Qing e para o povo chinês. O tesouro imperial quebrou 2 vezes, decorrentes de indenizações devido às guerras do ópio e à grande evasão de prata causada pelo tráfico de ópio. A China sofreu 2 fomes extremas 20 anos após cada guerra do ópio, em 1860 e 1880, e a dinastia Qing se mostrou incapaz de acudir à população. Tais eventos tiveram um profundo impacto ao desafiar a hegemonia que os chineses gozavam na Ásia há séculos. Como resultado, o país estava em um estado de turbulência. Uma rebelião de grande porte, a Rebelião de Taiping, envolveu cerca de 1/3 da China, caindo sob o controle do Tiangu Taiping, um movimento religioso pseudo-cristão chefiado pelo rei celestial Hong Xiankong. Só depois de 14 anos foram os Taipings finalmente esmagados e o exército Taiping foi destruído na Terceira Batalha de Nanquim em 1864. No total, entre 20 e 50 milhões de vidas foram perdidas, tornando-se a segunda guerra mais mortal da história humana.
Somos Seres FM. Os líderes King eram lentos em adotar a modernidade e suspeitavam de avanços sociais e tecnológicos, porque os viam como uma ameaça a seu controle absoluto sobre a China. Portanto, a dinastia estava mal equipada para lidar com a invasão ocidental. As potências ocidentais tinham intervindo militarmente para reprimir o caos doméstico, como a rebelião de Taiping e a anti-imperialista Guerra dos Boxers. O general Gordon, mais tarde morto no cerco de Khartoum, no Sudão, foi muitas vezes meritório por ter ajudado a dinastia Qing a derrotar a insurreição Taiping. Por volta de 1860, a dinastia Qing depôs as rebeliões com enorme custo e perda de vidas. Isto minou a credibilidade do regime Qing e, liderado por iniciativas locais, líderes das províncias e da pequena nobreza contribuíram para o surgimento dos senhores da guerra. A dinastia Qing, sob o imperador Guangxu, passou a lidar com o problema da modernização através do autofortalecimento. No entanto, entre 1898 e 1908, a imperatriz Dowager Cixi tinha o reformista Guangxu aprisionado por ser mentalmente desabilitado. A imperatriz, com o apoio dos conservadores, deu início a um golpe militar, efetivamente removendo o jovem imperador do poder e derrubou a maioria das reformas mais radicais. Ele morreu um dia antes da morte da imperatriz regente. Segundo alguns acreditam, Guangxu foi envenenado por Cixi. Los invitamos que sigan en la sintonía de Seres el próximo viernes para compartir el siguiente capítulo de China Antigua, su arquitectura y mucha información atractiva para la audiencia global de Seres. Directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Seres The Opposite Extremes. Extremos opuestos. Seres FM. O Opposite Extremes já tem sua página no Twitter, @Opposite Extreme. Seres FM. Espero você lá!